boa noite a todos. Boa noite àqueles que já costumam frequentar normalmente a nossa casa e eventualmente aqueles que estão chegando pelas primeiras vezes, que sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos dentro de nossos corações, do nosso calor, da nossa energia, que possam desfrutar de tudo aquilo de bom que essa casa tem a oferecer. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que eventualmente estão chegando agora à casa. Nós temos às segundas-feiras um texto de um livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O título do livro é Vinha de Luz, né? E a cada segunda-feira a gente conversa um pouquinho sobre um texto, né? E o texto de hoje, né, o título é Em que perseveras? Em que você se mantém constante? Em que você continua acreditando, perseverando, né? Acreditando, né? Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, a frase aqui do Evangelho. A frase diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então esse é um texto que está lá em Atos dos Apóstolos 2:42. Evidentemente um texto, uma frase solta, às vezes torna um pouquinho difícil de que a gente entender, enfim, tudo aquilo, o contexto de que aonde ela foi dita, né? Então, neste capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, né, nós temos toda uma descrição lá, né, que diz o seguinte, de que no dia de Pentecostes, né, estavam todos reunidos, né, e de repente baixou um vento muito forte, né, e um som também muito forte, e baixaram dos céus como se fossem línguas de fogo. E os apóstolos, todos eles, começaram a falar em línguas estranhas. Nós já ouvimos isso uma vez ou outra, que já ouvimos isso, né? Começaram a falar em línguas estranhas, em línguas absolutamente para as quais eles não estavam preparados, porque eles eram judeus e falavam a língua deles, né? Então eles começaram a falar nas diversas línguas, né? Por quê? Porque a explicação que nós temos é que houve a incorporação neles do Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que fez eles falarem diversas línguas, né? Como tudo aquilo que é novo sempre causa de que algum alvoroço, né? Não é bem aceito, as pessoas começam a duvidar, né? Existiam pessoas que achavam que eles estavam bêbados, estavam ali sem saber o que falavam, né? E aí então Pedro, né, se levantou e fez um discurso dizendo que eles não estavam bêbados, que aquilo era uma manifestação do Divino Espírito Santo, né, de sobre os 12, ele mais os 11, né, os 12 apóstolos, né, e essa data ficou marcada, ficou conhecida, ficou, enfim, aceita como o início da igreja cristã, porque Pentecostes era uma festa consagrada à colheita, ou seja, era o fim da colheita, né? E era muito importante isso de para a comunidade agrícola onde eles viviam, né? Então, Pentecostes era uma festa que ocorria eu lia as duas versões, então eu vou dizer, tem uma versão que diz que ocorria no 49º dia após a Páscoa, e a outra diz que ocorria no 50 dias após a Páscoa, em grego, Pente, 50, né? Ok? Então,
Pentecostes era uma festa comemorada como fim da colheita. Era também Pentecostes entre os judeus, era conhecido como a festa das semanas ou a festa das primícias. Primícias que, como a gente vai aqui no Aurélio, antigamente a gente ia ali no Aurélio, hoje a gente vai no Google, né? Mas lá diz o seguinte, de que são os primeiros, é uma oferta dos primeiros frutos colhidos, isso são as primícias. Tudo aquilo que aparece, que enfim, aquilo que é o melhor, que é o mais tenro, que é o mais delicado, de que é oferecido às divindades, né? Evidentemente, é uma visão muito materialista, né? De você oferecer algo para, enfim, a espiritualidade e para a divindade, né? Mas, enfim, então, basicamente, esse texto, né? Ele está, essa frase que nós lemos aqui, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Voltando ainda um pouquinho, quando os apóstolos começaram a falar em línguas estranhas, né? Eles só elogiavam, eles só falavam da grandeza de Deus, né? E aquilo começou a incomodar um pouco as pessoas também, porque como que eles estão falando numa língua estranha e falando de Deus, né? Um Deus único, né? Tá? Então, foi aí que o Pedro se levantou e falou, que fez um discurso lá e converteu aqui, no livro de Atos, diz que foram 3.000 batizados. Ele conseguiu converter 3.000 pessoas, né? E foram batizados, né? Bom, vamos fechar isso aqui agora, que senão a gente não vai falar, né? Aqui no texto de Emmanuel, né, vocês vão me permitir ler uma ou outra frase aqui, e para a gente entender um pouco melhor aquilo que está aqui, tá? Então aqui Emmanuel diz o seguinte: observadores menos avisados pretendem encontrar completa negação da espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Frase aqui de que esse livro, não sei exatamente a data aqui porque foi escrito, mas deve ter bem uns 80 anos, 70, 80 anos atrás, né? Esse livro, né? Ou seja, que é a psicografia, né? Então, naquele tempo já existia, vamos dizer, uma certa descrença, né, na espiritualidade, e já havia de uma tendência a todo mundo se voltar mais para a materialidade, mais aquilo que é material. Acreditam ainda, né, ou seja, de que essas pessoas, né, acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta e que as portas celestiais estão fechadas, cerradas para sempre. Muitos afirmam que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Ou seja, acabou, enfim, a espiritualidade, os céus, né, que a gente precisa entender, né, os céus como espiritualidade, não está mais ligando para nós e nos abandonou completamente. Então, nós não vamos receber mais nada, então vamos esquecer isso e vamos partir para a vida material, né? Ok? Mas aqui ainda Emmanuel, depois ele diz o seguinte: onde está a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? É a história que a gente viu em filme, leu, etc., né? De que os cristãos eram jogar as feras, né? E enfrentavam aquilo, muitas vezes sorrindo, ou sem manifestar dores ou sofrimentos, né? No circo de Roma, né? Ok? Onde está a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde estão os sinais públicos das vozes celestiais? Onde estão os leprosos limpos e os cegos curados? Isso também faz parte lá, a gente lê no Evangelho, né? Que Jesus curava as pessoas, né? E nós temos lá o cego curado, né? Que ele pegou cuspe, barro, esfregou no olho, enfim, tá?
né? Toda aquela história de que a gente já leu, que já ouviu alguma coisa, né? Tá ok? Então, aonde estão esses leprosos limpos, né? Onde está a manifestação daquelas pessoas que receberam benefícios e que acham que isso não tem muita importância, que isso era absolutamente normal, né? Onde estão? Onde está a grandeza desses atos de Cristo, né? Manifestada através dos seus apóstolos e eventualmente de outras pessoas também, né? Tá? Então, aqui continua, aqui diz o seguinte, que a misericórdia do Pai não mudou, a providência divina é invariável em todos os tempos. Ou seja, no nível superior de espiritualidade, né, as coisas continuam absolutamente como sempre foram, né? Mas nós aqui, que temos o hábito, ou temos, eu não digo hábito, mas nós temos eventualmente o costume, e esse costume está cada vez mais entrando, mais sendo aceito por nós todos, né, pela humanidade, né, entendeu? De não acreditarmos mais em coisas espirituais, naquilo que vem como ensinamento, naquilo de que a gente pode aproveitar da nossa existência, do dia a dia nosso. Tá? Ok? Continuando aqui, ainda Emmanuel diz o seguinte, que a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Tá? Isso aqui é interessante. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade e nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados, aqui ele põe aspas, né? A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Alguém por acaso sabe, ou seja, de que tem noção de tudo isso que está escrito aqui, que foi escrito há 80 anos atrás, e aquilo que estamos vivendo hoje? Ou seja, hoje a gente vive, né, a toda hora, a gente ouve e vê na televisão, etc., aquilo de que todo mundo já enfim, entende como guerra de narrativas, né? Que cada um que conta a história como ele acha que deve ser, né? E infelizmente muitos de nós, muitos dos nossos enfim, dos nossos convivas, muitas daquelas pessoas com as quais a gente convive diariamente, né, acreditam, não raciocinam, né, e aceitam todas essas afirmações achando que é pura verdade, né? Então é um problema muito sério esse de que nós estamos cada vez mais vivendo, né? Quantas vezes, se a gente ouvir o rádio, ler qualquer coisa, ver a televisão, a gente ouve falar em fake news, em notícias falsas, em notícias plantadas que interessam a alguém, né? Sempre interessam para alguém essas falsas informações, né? Entendeu? Nada é grátis, nada surgiu espontaneamente, né? Então, nós temos de que nos ater, né? Nós temos que raciocinar, nós temos que pensar um pouco, né, em tudo aquilo de que a gente recebe como informação, como instrução, né, e ter a nossa religião, que isso é fundamental, né? Seja espírita, seja católico, seja evangélico, seja budista, seja, enfim, a religião que for, mas nós temos que ter sempre algo em que acreditar, algo que nos norteie, algo que nos indique o melhor caminho, o nosso norte, né? Ok? Isso é imprescindível, né? Seja a religião que for. Não estamos discutindo se a minha religião é melhor que a sua ou se a sua é melhor que a minha.
você tem, você acredita, você segue, você, enfim, cumpre tudo aquilo lá, você, numa linguagem bem popular, né? Você louva a Deus, né? Você está pensando, você agradece a cada dia que você acorda, a noite de sono que você teve, que às vezes não é tão boa assim, que a gente tem uns pesadelos, mas a noite de sonho, você agradece à tarde, a hora que quem trabalha fora chega em casa e tem lá a família constituída, enfim, agradece. Precisamos ter isso em mente, precisamos agradecer, precisamos sempre e cada vez mais louvar a Deus. Seja o Deus que for que a gente acredite, mas devemos sempre, cada vez mais, agradecer e agradecer e agradecer, porque isso é de uma importância extrema, né? E, evidentemente, dentro da nossa doutrina espírita, né, nós, entendemos que estamos aqui numa passagem, ou seja, de que a nossa vida é contínua, né, que a nossa vida espiritual, a nossa vida material, ela tem um tempo de duração, né? Eu estava até lá embaixo comentando com uma pessoa de que ontem eu fui visitar uma cunhada que estava lá, que me falou, daqui a 3 meses, que dia 1º de setembro, eu faço 100 anos. Não é muito comum isso. Imagina isso há 50 anos atrás, né, que as pessoas tinham uma expectativa de vida de 40, 50 anos, já eram considerados velhos, imprestáveis e tal, né? Ela estava lúcida, com problemas físicos, de saúde, é evidente, aos 100 anos, não tem como, certo? Mas absolutamente lúcida. Ficamos uma tarde toda, até 8 horas lá conversando, batendo papo, levantando a moral dela, porque ela é 100% independente das filhas, né? Seja para o que for, seja para comer, seja para deitar, seja para tomar banho, seja para ir no médico, enfim, 100% independente. E ela estava tranquila, Deus quer assim, então assim é que vai ser. É um exemplo de vida, é um exemplo de que a gente tem e que precisamos que nos mirar nisso, tá? Porque isso é muito importante, nossa, acreditar, aceitar as coisas como elas são, modificar aquilo que é possível e aquilo de que não é possível a gente aceita e seguimos em frente, tá? Porque a gente só contestar e falar que está tudo errado, que o mundo não serve, porque o mundo não está girando exatamente como eu acho que deveria, é um pouquinho complicado isso para cada um de nós, né? Imagina se cada um de nós que tem o seu mundo particular, né? O meu mundo é assim, o relógio anda assim, não, o relógio tem que andar assim, não tem que ter 24 horas, é complicado isso, né? É muito complicado. Então, nós temos de que aceitar aquilo que não podemos mudar, aquilo que é imutável. E precisamos sempre, dentro da nossa doutrina espírita, né, nos prepararmos para nossas vidas futuras, né? As nossas reencarnações, porque o que a gente leva, que quando a gente, passa desse plano para um outro plano, é tudo aquilo de que a gente conseguiu amealhar e melhorar em termos espirituais, em termos de conhecimento, de aquisição de conhecimento, porque ninguém vai levar o seu carro de não sei quantos mil reais, aí ninguém vai levar toda a fortuna dele, né? O que a gente leva conosco e que ninguém, a grande vantagem é que ninguém vai tirar de nós, também uma grande vantagem, né? É aquilo que nós amealhamos como conhecimento, como experiência, como fraternidade, como amor nesta existência. Ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês, ok? E vamos lá, né, Juninho? Bom. Nós vamos então encerrando esta nossa reunião de hoje, que é bastante rápida, né? Nós vamos, como sempre, agradecendo
a todos esses nossos bons amigos espirituais que estiveram, que estão presentes, estiveram presentes, que estão presentes, que continuarão presentes aqui em nossa casa. Temos que perseverar, conforme diz o texto de hoje, temos que acreditar que todos eles estarão ao nosso lado, dentro das possibilidades de cada um, trazendo tudo aquilo que é de melhor para nós. Tá? Nós temos que acreditar nisso. Isso é fundamental para a nossa boa existência, para a nossa vida terrena, que enquanto estivermos aqui. Os nossos bons amigos espirituais, aqueles que já estão em um estágio mais avançado de espiritualidade, estão sempre presentes, estão sempre dispostos, estão sempre abertos a nos ajudarem, a nos transmitirem conhecimentos. Nós vamos então pedindo a proteção de todos eles para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para a nossa família, para todos aqueles, enfim, com os quais nós convivemos mais diretamente. Nós vamos pedindo também a proteção para todos aquelas pessoas que têm um poder de eventualmente mudar o mundo, para que essas pessoas possam ser esclarecidas, possam ser orientadas, para que a gente possa evitar sempre e cada vez mais o pior. Nós vamos agradecendo a Jesus por tudo aquilo de que Ele nos tem concedido, e vamos dizendo nosso muito obrigado, que Jesus, essa espiritualidade, que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre, e que nunca nos abandone. E para finalizar, nós vamos também dizer a oração que Jesus nos deixou, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado.